O trabalho muitas vezes toma conta de boa parte do nosso tempo e energia, né? E quando não há equilíbrio, isso pode acabar afetando a sua saúde mental. Segundo dados da Previdência Social, a cada 10 afastamentos, 3 são por causa de depressão. E não só isso, ansiedade e burnout também estão se tornando transtornos frequentes nesse cenário. Mas por que isso acontece? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. A pressão constante por desempenho, os prazos apertados, a cobrança por resultados, conflitos com colegas de trabalho e chefes, tudo isso vai minando a nossa energia e mexendo com o nosso emocional, despertando o sentimento de estar sempre correndo atrás, sem nunca conseguir de verdade parar para respirar. Isso acaba atingindo a nossa saúde, causando esgotamento mental e físico. Às vezes, acabamos deixando de lado momentos de lazer e convívio familiar, tudo em nome do trabalho. A pressão financeira também pesa. A gente acaba ficando preso em empregos que não nos realizam só para garantir o sustento, né? É importante ficar atento e tentar encontrar maneiras de dar uma aliviada nessa pressão toda. Afinal, nossa saúde mental vale muito mais do que qualquer deadline ou meta. Quando a cabeça não tá legal, é como se a gente estivesse lutando contra um vilão invisível, sabia? É difícil se concentrar, parece que a memória está falhando e às vezes as ideias simplesmente não fluem, podendo desencadear algumas doenças e transtornos como estresse, depressão, ansiedade generalizada, transtorno de adaptação e podendo até chegar ao burnout. Professor Cleison, eu queria saber quais são os sintomas do burnout. O burnout, ele tem algumas características que são bem peculiares, porque ele se caracteriza por uma tristeza profunda, uma insônia e também aquela falta de vontade de fazer as coisas. Então você não quer se levantar, você não quer fazer o seu trabalho e isso muitas vezes está vinculado a por isso que a gente chama de transtorno. E como é que essas doenças do trabalho surgem? Bom, existem algumas características, porque o burnout está muito vinculado ao quadro de estresse, né, normalmente de cronicidade. Uma dedicação muito excessiva, cobranças excessivas, metas fora da normalidade, muitas vezes profissionais que se exigem demais e se auto-sabotam, são características que são importantes e que fazem com que a doença seja potencializada. O estado de exaustão física, emocional e mental causado por estresse crônico no trabalho é o burnout. E diante desse quadro, quais são os sinais de alerta que a gente já consegue ficar atento que pode estar vindo um burnout a caminho? Normalmente, como eu disse anteriormente, os quadros estão vinculados a essa tristeza excessiva, essa falta de animosidade, a falta de interatividade. Às vezes você conhece uma pessoa que ela é muito interativa, criativa, e normalmente ela está triste, ela não quer trabalhar, ela não está conseguindo dormir, pensamentos acelerados. Então, quando a gente consegue entender e ver que aquela pessoa não está se apresentando como a gente conhece, está na hora de você fazer uma intervenção e procurar ajuda de psicoterapeutas especializados na área e até mesmo de psiquiatras quando se faz necessário. E como é que a gente consegue identificar a possibilidade de desenvolver o burnout? Porque às vezes você está sentindo alguns desses sintomas, mas como é que identificar que de fato é um burnout? Porque ela normalmente evolui com o passar do tempo. Você não simplesmente chega e detecta que está com burnout. Ela é um processo de evolução de uma patologia ou de uma característica de trabalho, vinculada ao trabalho. Às vezes você vai se cobrando necessariamente por uma meta que você não alcançou. Empresas que têm profissionais tóxicos. A gente tem que entender que todo mundo tem limite, todos nós temos limite. E quando a gente vai passando os limites dia a dia, são sinais que já começam a demonstrar uma evolução. E a evolução vai gerar uma cronicidade que se caracteriza pelo burnout. Adotar estratégias de autocuidado, como estabelecer limites saudáveis entre trabalho e vida pessoal, praticar técnicas de relaxamento como meditação ou respiração profunda, buscar apoio em colegas e superiores e também contar com a ajuda de profissionais de saúde para obter orientação e suporte são algumas formas de diminuir o estresse no ambiente laboral. As clínicas escola de psicologia da Uninasal podem te apoiar nesse processo. São mais de 20 unidades espalhadas pelo Brasil. Acesse o site aqui na descrição e confira que está mais perto de você. Diante disso tudo, sabendo já identificar como é que a gente consegue
antes de passar para essa fase de identificar, porque aí a gente já vai ter alguém com sintoma, Perfeito. como é que a gente consegue então equilibrar para nem chegar nessa parte? Você falou a palavra-chave, o equilíbrio. Eu costumo dizer o seguinte, existem 2 critérios que são básicos. Primeiro, você sempre vai ter ajuda quando você pensar que ninguém vai te ajudar. Se você procurar, sempre vai ter alguém para te ajudar. Segundo, procurar fazer o que você gosta. Então, assim, você tem que ter um momento daquilo que Domênico Masi chama de ócio criativo. Eu preciso ter aquele 30 minutos para, sabe, sentar no banco da praça como a gente está fazendo aqui, ver um pouco e contemplar a vida, conversar com as pessoas que a gente ama. Isso é importantíssimo, porque isso já começa a dar um sentido, dar um equilíbrio, que você não está vivendo só aquele momento de tensão, de pressão, que o ambiente organizacional obviamente exige. É importante não ter receio na hora de pedir ajuda. Converse com colegas de confiança, busque orientação com profissionais ou recursos oferecidos pela sua empresa, como programas de bem-estar ou suporte psicológico. Lembre-se sempre, você não está sozinho nessa jornada. Por isso, preparamos esta série que você pode encontrar na playlist Se Cuida.